Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Iniciamos mais uma semana, iniciamos mais um domingo, iniciamos mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Quero lhe convidar a estarmos juntos nesses minutos, falar do grande amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Oremos ao Senhor. Deus Supremo, Deus maravilhoso, Paizinho querido, na tua presença eu me coloco nesse momento junto com teus filhos que nos ouvem a partir de agora, Pai. Obrigado por estar conosco, por renovar tuas misericórdias sobre nossa vida, Pai. Obrigado pela noite que se passou, mais uma semana, iniciando na tua presença. Que teu Espírito Santo venha estar falando conosco por meio da tua palavra. Eu oro a ti e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, gostaria de lhe convidar a estar meditando conosco, abrindo a sua Bíblia. Mas antes vamos falar sobre testemunho, o bom testemunho. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1 e 2. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Queridos, como é interessante, bom e necessário o bom testemunho. Paulo e Silas estão nessa viagem missionária e encontra naquela cidade um certo discípulo. Dá para entender que esse certo discípulo, mesmo tendo o nome escrito, Timóteo, era uma pessoa pouca conhecida do povo, que não tinha muita importância, mas mesmo assim ele alcançou o que todos nós devemos alcançar, que seja congregado, membros e especialmente, acima de tudo, obreiros, como somos. Quando Paulo chega com Silas nessas cidades, as duas cidades deram um bom testemunho sobre o jovem Timóteo. Eu disse aqui uma época que Timóteo, ele tinha tudo para dar errado. Você sabe por quê? Porque geralmente os filhos homens se espelham no pai e as filhas se espelham nas mães. Claro, isso é uma exceção. Se todos os filhos, se isso fosse uma regra, eu conheço muitos filhos que estão fora da igreja e esses pais estão na igreja. Se fosse assim, né? Não é verdade? Mas é que geralmente o filho se espelha mais pelo pai no seu prejudicado, aquilo que lhe prejudica, aquilo que não é lícito, aquilo que não convém. Então, o seu pai não era judeu, mas a sua mãe era judia. Tanto a sua mãe como a sua avó ensinaram o bom caminho a seu filho, Timóteo. Não diz a Bíblia quem foi o seu mentor, quem foi o seu mestre, mas havia ali um discípulo. E
Timóteo alcançou um bom testemunho, Paulo o requisitou a colocá-lo na sua viagem missionária. Houve o chamado de Timóteo para cumprir uma missão, a missão missionária, a obra missionária. Como o seu pai não era judeu, e fizeram então a circuncisão em Timóteo, para que não houvesse questionamento. Às vezes é somente uma regra a ser cumprida. Paulo enxergou em Timóteo o bom testemunho dado pelo povo. O que o povo tem falado sobre nós como obreiros da casa do Senhor? Jesus um dia perguntou aos discípulos quem os homens diriam quem ele era. E uns discípulos disseram: olha, um diz que tu és um dos profetas, um diz que tu és Jeremias. Mas quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Timóteo alcançou o testemunho e ele soube aproveitar o chamado. Que eu e você possamos a cada dia produzir bons frutos para que haja o bom testemunho na nossa vida, sendo o nome do Senhor glorificado e o Evangelho sendo propagado. Meu Deus, meu Pai, eu quero nesse momento apresentar a vida de cada obreiro que faz parte desse grupo da Umasbrac. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando sabedoria para fazer a Tua obra, independente do cargo que nos foi dado, Pai. Neste grupo da Umasbrac existem pastores, presbíteros, diáconos, auxiliar de trabalho. Que o Senhor esteja capacitando cada uma dessas vidas, cada um desses obreiros. Eu apresento a vida do teu servo, nosso pastor Manuel Leite, seu ministério, sua família, o teu servo, o presbítero Luciano Júnior, na direção desse grupo como presidente, assim como o teu servo, o diácono Marcos Júnior, que o Senhor esteja abençoando o seu servo, completando a boa obra na vida de cada um de nós. Dás domingo abençoado, uma semana de bênção, uma semana vitoriosa. Eu oro a Ti, meu Pai, e já te agradeço por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, aquele que vive, aquele que reina desde agora para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, uma ótima semana. Voltaremos, se Deus permitir, no próximo encontro, assim querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.